Olá, meu querido irmão, boa noite. Noite de quarta-feira, estamos juntos novamente e Deus tem nos abençoado com a possibilidade de continuarmos cultuando a Ele, adorando a Ele. E nessa noite eu quero convidar você que está chegando na transmissão do Facebook, a curtir essa transmissão, a compartilhar e a nos ajudar sendo instrumento de Deus, para que essa mensagem, a mensagem do Senhor, chegue a mais pessoas nessa noite. E você que está conosco através do nosso canal no YouTube, youtube.com/PIBparaty, a também interagir conosco, colocando aí o seu nome, participando no chat e também compartilhando o link dessa transmissão para que mais pessoas possam estar participando. E nessa noite nós começaremos de maneira muito especial, agradecendo a Deus pela sua família, pela sua casa, e queremos dar a você uma oportunidade. Se você tiver algum pedido de oração sobre a sua casa, sobre alguém querido, esse tempo tem sido o tempo onde muitas pessoas estão passando por algumas dificuldades. Nós queremos orar por você. Você vai poder colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários, tanto do Facebook quanto no chat do YouTube. E esse seu pedido de oração será encaminhado ao Ministério de Oração da Igreja. Nós estaremos orando pela sua vida, orando pelo seu pedido. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós iremos orar na noite de hoje, começando o nosso culto. Feliz por ter você conosco. Feliz por podermos, ainda que no modo online, louvar ao Senhor. Feliz por poder cultuar a Ele. Deus tem nos abençoado. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, te louvamos e bendizemos o seu precioso nome. Ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado com as nossas famílias, pelo teu cuidado, ó Deus, com a casa de cada um de nós. E nessa noite, ó Pai, queremos entregar em tuas mãos cada família, cada lar, cada pessoa que cultua conosco, pedindo que o Senhor traga sobre nós a tua orientação da tua palavra, trazendo sobre nós, ó Deus, o teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a palavra, ó Deus, e entender o que o Senhor deseja. Traga, ó Deus, sobre os nossos lares paz, provisão, ó Deus, teu sustento, repreendendo, ó Deus, todas as ações do inimigo, para que as nossas casas possam desfrutar da plena paz. Ó Deus, traz cura aos corações angustiados e aflitos. Ó Deus, aquelas famílias que estão passando por tempo de adversidades, traz a sua provisão, o teu sustento. E recebe, ó Deus, o nosso louvor ao Senhor. O nosso louvor, ó Deus, que rendemos ao teu nome, agradecidos, ó Deus, e glorificando ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido Deus poderoso, misericordioso, ó Deus, e por isso exaltamos o teu nome. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. É a oração que te fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Querido irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na noite de hoje e nós leremos o Salmo de número 1. Faremos uma leitura juntos, como temos feito todos os cultos. Salmo de número 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Amados, Deus tem
cuidado de nós porque temos sido temente a Ele. E hoje nós trataremos um pouco sobre família e eu quero convidar você a receber da parte do Senhor essa ministração através da vida da irmã Eliana e da Joana, família muito querida da nossa igreja que vai estar trazendo uma canção de adoração ao Senhor. Vamos juntos adorar ao Senhor com essa família querida. Sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar. Um novo dia então se nascerá para uma vida nova, cheia de amor. Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem suas mãos sempre estendidas para dar muito mais do que tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. E quando enfim chegar o dia mau, onde a dor parece até que vai vencer, e lá no fundo então se nascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem suas mãos sempre estendidas para dar muito mais do que tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem suas mãos sempre estendidas para dar muito mais do que tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Amém. Amém. Certamente Jesus é o príncipe da paz, Ele reina nas nossas vidas, amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus, declarando, pedindo para Ele ouvir a nossa oração. Ele é o Altíssimo, amém? Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, eu clamo na igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, eu clamo na igreja que te adora. Amém. Amém, amém. Essa é a oração que fazemos. Que o Senhor ouça a nossa oração. E Ele tem escutado. Ele tem cuidado de nós. E nunca foi tão propício pedir ao Senhor que sare esta nação. Meu irmão, antes de pensar um pouco com você nessa noite sobre a palavra de Deus, eu quero trazer duas informações. Lembrando da nossa campanha das máscaras. Estamos trocando uma máscara por 1 quilo de alimento. Você pode trocar aqui na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta. E também ali na Padaria Delícia de Minas, durante toda a semana no funcionamento da padaria. Lembrando você que é membro da igreja, se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode entrar em contato com a secretaria ou com a tesouraria da igreja e assim eles vão estar providenciando para que você possa estar fazendo. E eu quero convidar você nessa noite a juntos pensarmos à luz da palavra, a juntos meditarmos na palavra um pouco, à luz de alguns desafios para nossa casa. Já pensamos sobre 2 desafios. O primeiro, o desafio de construir um lar. O segundo, o desafio de ter paz em nossos lares. E hoje eu quero pensar com você especificamente sobre o desafio de vencer as crises. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versos de 32 a 44. E pensaremos sobre o desafio de vencer as crises na família e a partir da família. Marcos, capítulo 6, versos de 32 a 34 dizem assim: Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem com todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos
recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar? Pai querido, estamos, ó Deus, diante da sua palavra e queremos pedir que o Senhor fale conosco, trazendo a sua vontade, a tua palavra ao nosso coração. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pensar sobre família, sobre esse ambiente que vivemos, é pensar num ambiente onde costumeiramente precisamos aprender a administrar as crises e os problemas. Viver em família exige de nós a habilidade de administrar crises, administrar dificuldades, administrar problemas. Porque se isso não acontecer, se não tivermos essa habilidade, as nossas famílias irão se deteriorar, irão se acabar ao longo do tempo. Nenhuma família, por melhor que ela seja, por mais abastada que seja a sua condição, por melhor que seja a sua formação intelectual, a sua formação social, está isenta de crise. A crise faz parte da vida humana, a crise faz parte do ambiente familiar e nós, como família, precisamos administrar muitas crises ao longo da vida, ao longo do relacionamento e muitas das vezes ao longo do dia a dia. Elas acontecem e isso é um fato que ninguém pode mudar. Amados, a família vive um ambiente costumeiramente de crise. Elas acontecem. Elas chegam e vão sem um planejamento, mas o fato é que precisamos superá-la. Superar para que ela possa ser vencida e, sendo vencida, a saúde familiar, a saúde do relacionamento conjugal, a saúde dos entes da família possa ser preservada. Um ponto importante é que uma crise mal resolvida torna-se um problema crônico e recorrente. Muitas famílias estão vivendo rotineiramente a crise. Muitas das vezes não crises diferentes, mas a mesma crise há muitos anos, há muito tempo, porque a crise principal não foi resolvida. Muitas pessoas estão experimentando um problema crônico, uma crise crônica, porque não conseguiram vencer a crise inicial. Então ela foi deixada de lado, não foi tratada, não foi cuidada, não foi resolvida e de tempo em tempo ela volta com mais força. É como se fosse uma doença que você não toma o remédio para curá-la. Você toma alguma coisa para aliviar os sintomas. Os sintomas aliviados você acha que ela acabou, mas de tempo em tempo ela retorna, até que ela te coloca numa situação crítica. Assim são as crises. Não adianta tratar apenas os sintomas, mas é necessário tratar a causa dela. E eu quero pensar com você sobre crise a partir do texto de Marcos capítulo 6, de 32 a 44, por isso. Porque os 4 evangelhos narram de maneira específica essa crise vivenciada pelos discípulos de Jesus. É interessante e bastante curioso observar que a Bíblia narra muitas crises. Crises nas famílias, crise no povo, crise em alguns indivíduos. E essas crises são oportunidades que Deus vai usar para que esses então experimentem um crescimento. E não foi diferente. A crise desse momento aqui possibilitou a primeira multiplicação de pães e peixes. E é isso que eu quero destacar para você. A Bíblia está cheia de narrativas de momento de crise. E elas surgem em diferentes contextos, diferentes lugares. Mas o fato é que elas são oportunidades de crescimento, oportunidades de fortalecimento, oportunidades de transformação. Então, meu irmão, a crise não vem para matar a família, a crise não vem para destruir o indivíduo. Ela tem, antes de tudo, um princípio de fortalecer e trazer crescimento, mas, se não resolvida, ela transforma-se num problema crônico. E nesse momento de crise, nós precisamos observar os contextos.
A crise desses homens, os discípulos de Jesus, ela se estabelece não por uma causa pessoal, não por uma vontade própria, mas por conta de um agente externo. O círculo mais próximo de Jesus estava tentando descansar, vivendo um momento de separação, e agora uma questão externa, vai trazer uma crise sobre eles. Olha o verso 30 e 32 que diz as 30 até 31, ou melhor, até o 32 diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus, eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. O círculo próximo de Jesus está se afastando, porque eles não tinham tempo para comer, eles estavam trabalhando muito. Eles estavam tentando se retirar para ter um tempo de descanso e de alimento, mas o texto vai dizer que nesse momento as pessoas observam e vão atrás deles. Ou seja, as crises podem surgir a partir de circunstâncias alheias às nossas vontades, circunstâncias internas, circunstâncias externas, mas nós precisamos superá-las e aproveitar as oportunidades de crescimento e maturidade que elas trazem. A verdade é que a crise que gerou a necessidade da multiplicação dos pães e dos peixes não tinha origem no círculo dos discípulos. Eles não causaram isso, muito pelo contrário, eles estavam buscando um lugar para descanso. E muitas das vezes as nossas famílias passam por situações parecidas. Tempos que as crises vêm de dentro de nós, por fatores emocionais, por questões pessoais. Outras vezes elas vêm de fatores externos, como nesse momento do coronavírus, a crise do mundo tem trazido para muitas famílias um tempo de crise. Mas o fato é que precisamos enfrentar as crises. Nós não podemos nos acovardar, não podemos nos amedrontar e precisamos aprender a lidar com isso. E aí eu quero pensar com você sobre as evidências e as questões que a crise nos possibilita para que possamos vencer. A primeira coisa que eu quero pensar com você é que a crise serve primeiro para evidenciar o nosso despreparo e limitação. Deus age através desse momento. Deus trabalha as nossas vidas nessas perspectivas, é fato. Mas a crise, ela primeiro vem trazer para mim e para você a nossa limitação humana, a nossa incapacidade de lidar, por mais planejado que sejamos, nós não conseguiremos estar plenamente preparados para elas. Não adianta você achar que o seu planejamento, que a sua organização vai te impedir de passar por uma crise. Porque a crise vem justamente por causa do nosso despreparo e evidenciar a nossa limitação. Olha o verso 35 e 36. Vai dizer assim: já era tarde, e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Mandem embora o povo para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. O povo que havia seguido a Jesus em um momento que deveria ser para descanso causa uma dificuldade. Eles não estavam no lugar planejado, não havia um planejamento prévio para aquele momento. Os discípulos, então, olham aquelas circunstâncias e decidem pedir que Jesus mande o povo embora, porque eles sabiam que não tinha o que comer, o povo estava cansado, era longe. E aí então eles chamam Jesus e dizem o seguinte: Jesus, eles não têm o que comer, despede o povo, manda essa gente embora. E é interessante que João, assim como Marcos, no versículo 37, vai dizer que para alimentar aquela quantidade de pessoas, o texto vai dizer em 5.000 homens, e alguns historiadores e pensadores dizem que deveria haver uma multidão próximo a 20.000 pessoas, contando mulheres e crianças.
Não havia condição de comprar alimento para tanta gente, porque eram necessários 200 denários. 200 denários equivalia a cerca de 8 meses de salário de um trabalhador normal. E esse dinheiro não era suficiente, ou seja, havia ali um despreparo. A crise surge, amados, e quando ela surge, ela vai mostrar para mim e para você os lugares onde nós somos frágeis. Deus deseja trabalhar as nossas fragilidades, mostrando que não somos super-homens, mostrando-nos que não somos super-famílias, mostrando-nos que não temos todo o controle de todas as circunstâncias, mas que Ele sabe o que fazer. E é interessante que Jesus sabia claramente o que fazer. Porém, Ele desejava ouvir dos seus discípulos que eles não tinham condições de realizar aquilo sozinho. Sabe, amados, as crises vêm para evidenciar o nosso despreparo, mas elas também abrem oportunidade para que esse momento de despreparo sirva para o nosso crescimento e evolução. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, vai dizer algo que chama a nossa atenção. Ele diz assim: porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe o que isso quer dizer, meu querido irmão? Que a nossa sofrência, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento momentâneo, ele evidencia a nossa limitação, mas ele nos permite crescer, ele nos permite evoluir, ele permite que a família coloque bases sólidas em lugares onde haviam bases frágeis. E isso vai produzir algo mais que excelente. As crises chegam sem aviso, mas o que Deus deseja é que reconheçamos que sozinhos não somos capazes. Para vencer a crise é necessário reconhecer a nossa limitação e despreparo no meio da crise. Mas há um segundo princípio que a crise estabelece, é que a crise, uma vez estabelecida na família, nas nossas vidas, ela vai evidenciar e provar a nossa fé. Olha o versículo 37. Jesus, porém, respondeu: dêem vocês de comer, a partir do texto. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, manda esse povo embora porque não tem comida. E não tem como alimentar todo mundo. E aí Jesus vai dizer o seguinte: não tem o que comer? Dê vocês a eles o de comer. E imagina um olhando para o outro e dizendo assim: será que ele não entendeu? Será que ele não está vendo que a gente está dizendo que não tem o que dar para esse povo? Está mandando a gente vai dar o quê? Sabe, amados, muitas das vezes nós agimos assim. Deus nos chama: olha, continue, avance, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, ame, corrija, ensine. E aí você olha para Deus e diz assim: mas Deus, eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Imagino esses homens olhando para Jesus dizendo: dê-lhe de comer. Em meio a uma crise iminente, amados, e crise iminente de falta de alimento para uma multidão faminta, cansada, Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: deem a ele de comer. Jesus coloca a fé daqueles homens à prova e a sua disposição de servir. Jesus vai provar a fé daqueles homens. Jesus vai chamar a atenção daqueles homens que eles deveriam continuar indo em busca das soluções. Eles não podiam paralisar diante da crise. Mesmo em meio a uma crise, eles não poderiam se portar de maneira indiferente. E aí Tiago nos traz uma lição sobre isso que é muito importante. Tiago 1, verso 3 vai dizer o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amados, a crise vai provar a nossa fé muitas das vezes porque precisaremos caminhar por ela. Precisaremos avançar crendo que Deus providenciará o recurso no tempo certo. Precisaremos nos preparar
para entender a vontade de Deus e ver o milagre de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você nesse tempo: não pare em tempo de crise, coloque a sua fé à prova e caminhe de acordo com as orientações de Deus. Quando uma crise se estabelece no lar, meu querido irmão, todos devem se colocar como agentes de Deus para trazer a solução. A crise prova a nossa fé, porque onde há indiferença, não há transformação. A fé não age na indiferença. Era necessário que os discípulos se importassem. Era necessário que os discípulos procurassem meios para solucionar aquela crise e não apenas se tornarem indiferentes dizendo: olha, vão embora porque não tem comida. Não, Jesus vai dizer o seguinte: não tem comida, então trabalhem para alcançar um recurso, porque alcançando o que tiver, eu farei o restante. A prova da fé não é ficar sentado, passivo, olhando, como diz o ditado popular, a banda passar. Prova da fé é caminhar, crendo que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor irá intervir, irá providenciar. A indiferença, amados, e a incredulidade na família podem decretar a destruição de um lar num tempo de crise. Quando cada um na família se torna indiferente no momento de crise, quando cada um na família não crê na possibilidade de restauração, a destruição dessa família está decretada. Mas Tiago vai dizer no verso 12 do capítulo 1, que acabei de ler o verso 3, e depois você pode ler todo o capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Tiago está dizendo o mesmo que Jesus está ensinando a esses discípulos: não desistam, perseverem, porque depois de perseverar, então haverá uma coroa, um prêmio para aqueles que amam a Deus. Jesus está nos chamando a perseverar. Não permita que o seu lar seja destruído pela indiferença. Não permita que a sua visão limitada, que a sua falta de fé seja o instrumento de decreto do fim da sua família. Não permita isso. Coloque ela à prova. Coloque a sua fé à prova e caminhe. A terceira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é que a crise é um desafio para ser vencido nas famílias, porque elas vão testar a nossa fidelidade. Olha o verso 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Haviam 5.000 homens, cerca, segundo os teóricos, de 20.000 pessoas. E aparecem agora 5 pães e 2 peixes. Era muito mais fácil ficar quieto, não é? A gente diz assim: 5 pães e 2 peixes, é melhor ficar quieto, é melhor dizer que não tem nada. É melhor guardar para si, porque não dá para resolver o problema de todo mundo. Não vai dar para resolver o problema de uma vez só. E o que tem não vai resolver nem o meu, que dirá o de todo mundo. Os recursos apresentados eram poucos e limitados. Essa é uma verdade. Mas eles demonstravam, amados, que todos estavam contribuindo para a solução. Olha só que coisa séria é isso. Jesus está colocando os seus discípulos à prova. E aí, no meio daquela multidão, aparece um jovenzinho. A Bíblia vai narrar isso com 5 pães e 2 peixes. 2 peixinhos, dentro daquela música, 5 pães e 2 peixinhos. E é isso que Jesus vai usar para fazer a multiplicação. Ou seja, Jesus estava testando a fidelidade. Mas quantos de nós temos muitas das vezes pouco diante de uma crise na nossa família ou de uma crise em algum lugar, mas não queremos contribuir nem com um pouco, sob a desculpa de que o que iremos fazer não resolve todo o problema? Amados, Deus testa a nossa fidelidade sobre o pouco. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Quando há muitos recursos, não há teste de fidelidade. Quando há muitas soluções, não há teste de fidelidade. A fidelidade é testada na crise. A fidelidade é testada na escassez. A fidelidade é testada nos momentos de dificuldade, porque nos momentos de facilidade não há prova alguma. E lá em João 6,6, falando sobre o mesmo contexto, João vai dizer que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer, amados, João vai dizer isso. Mas Jesus coloca os seus discípulos à prova. Jesus queria testar a fidelidade daqueles homens. Jesus queria testar a sua capacidade de se entregar. Amados, Jesus deseja testar a fidelidade das nossas casas nesse tempo de crise. Jesus deseja testar a fidelidade da sua vida nesse tempo de crise, porque a crise serve para evidenciar quem somos. Há uma frase de autor desconhecido que diz que só se sabe o sabor da erva quando se coloca ela sobre água quente. Você pode pegar o capim-cidreira, você cheira, você sabe que é capim-cidreira, mas você só sabe o sabor dele quando você coloca água quente. Você pode pegar qualquer chá. As irmãs que gostam muito de chá, né? Só sabe o sabor do chá quando coloca ele na água quente. Precisamos entender isso. Jesus dispunha de todos os recursos para resolver a solução, mas ele queria usar e provar a fidelidade daqueles homens. João 6,9 vai narrar o fato do menino apresentando. Diz assim o texto: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Amados, quando em uma crise familiar não há fidelidade e envolvimento verdadeiro, a destruição da família é iminente. Não se resolve uma crise na família, não se resolve uma crise pessoal, não se resolve a crise no mundo sem fidelidade e envolvimento verdadeiro. Se o rapaz tivesse retido para si os recursos que ele tinha, todos teriam ficado com fome. Amados, quantas das vezes toda a nossa casa sofre porque somos egoístas, somos infiéis e estamos retendo para nós aquilo que temos que poderia abençoar a vida do outro. Há uma história que eu gosto muito, já contei aqui na igreja, a história do rato e da ratoeira. E essa história ela é bastante interessante. Disse que um dia na fazenda, o rato estava ali no canto da sua toca observando, e o fazendeiro chega com um embrulho muito bonito. Daqui a pouco o fazendeiro desembrulha aquela embalagem e o rato olha, fica assustado e sai correndo. E correndo ele sai gritando: oh, uma ratoeira, temos uma ratoeira na casa. E aí ele passa lá pela vaca e diz: dona vaca, há uma ratoeira está na casa. E a vaca olha para ele e diz: mas rato, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um animal muito grande, eu não ando dentro de casa, eu não tenho que me preocupar com a ratoeira, isso é um problema seu. O rato não se dá por satisfeito, sai correndo, vai até o chiqueiro, encontra ali o porquinho, e ele chama o porquinho e diz: seu porco, uma ratoeira, há uma ratoeira na casa. E novamente o porco olha para ele e diz o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nenhuma dificuldade com ratoeira porque eu não ando dentro de casa. Então, se vira você com o seu problema. Por fim, ele não se dá por satisfeito, vai até o chiqueiro, até o galinheiro. Chega ali no galinheiro, encontra Dona Galinha, Dona Galinha, há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. E a Dona Galinha diz para ele: olha, seu rato, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso temer a ratoeira, porque ela não me diz respeito. E o ratinho volta triste para sua toca, preocupado porque havia uma ratoeira na casa. Diz a história que certa madrugada ouvisse o estalar da ratoeira. Então, o fazendeiro e a esposa levantaram rapidamente e, na ânsia de pegar o rato, a
esposa do fazendeiro vai ali, o que na verdade havia sido preso na ratoeira era uma cobra, e a cobra acaba mordendo aquela mulher. E ela ficou muito doente. E muito doente, todos sabem que para uma pessoa doente a melhor coisa para recuperar é uma boa canja de galinha. Então o fazendeiro sacrificou a galinha para que ele pudesse tentar recuperar a saúde da sua esposa. Mas ela foi piorando, e muitos amigos vieram para que pudesse hospedar os familiares e dar alimentos a eles. Então o fazendeiro decidiu sacrificar o porco para que houvesse alimento para todos. Aquela mulher, infelizmente, não sobreviveu. E foi necessário fazer o velório, e era uma família muito querida e vieram muitas pessoas. Então o fazendeiro se viu obrigado a também sacrificar a vaca, para que todos tivessem alimento para poder comer. Ao final da história, o rato anunciou a ratoeira para toda a fazenda. Mas a vaca perdeu a vida, o porco perdeu a vida, a galinha perdeu a vida. Quando há uma ratoeira na casa, todos estão em perigos. Irmãos, precisamos entender isso. Não se constrói um lar que supera crises sem fidelidade integral daqueles que nele estão. Quarta coisa que eu quero pensar com você é que para superar a crise na família, todos devem render graças a Deus. Versículo 39 e 40 diz assim: Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e 50. 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou os seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre eles. Uma crise só pode ser vencida de fato quando compreendemos que o seu resultado nada tem a ver com as nossas habilidades humanas. Nós não podemos permitir, meu querido irmão, que o fato de superar uma crise sirva de humilhação para o outro. Sabe aquela ideia? Olha, eu vou continuar com você, eu vou te perdoar porque eu sou muito bom. Eu vou te dar uma segunda chance porque eu sou bom. Você não vale nada, mas eu sou bom. Isso não é superar uma crise. Isso não glorifica a Deus. Isso não traz a graça de Deus. Muito pelo contrário, isso demonstra que nós apenas empurramos a crise para debaixo do tapete. A superação da crise tem a ver com a graça de Deus, com a exaltação do seu nome. A vitória e a superação de uma crise só é plenamente possível se tiver como foco principal a exaltação e a glorificação do nome de Deus. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, mas antes de qualquer coisa, ele rende graças a Deus por aquilo que tem. Quantas das vezes, amados, Deus tem nos dado o recurso necessário para a sobrevivência e nós estamos reclamando do alimento que Ele tem nos dado, reclamando do recurso que Ele tem nos dado, reclamando que não tem roupa nova, que não dá para vestir roupa nova, que não tem sapato novo, que não tem calçado novo, mas esquecemos de dar graças de ter as antigas que não se destruíram. Já parou para pensar que o povo caminhou 40 anos no deserto com a mesma sandália e com a mesma roupa que a Bíblia diz que não se gastaram? Jesus deu graças. Uma crise se supera rendendo graças a Deus. Uma crise se supera glorificando e exaltando o nome de Deus. As nossas famílias precisam aprender a agradecer a Deus. Quinto e último, a crise na família nos permite viver o ineditismo de Deus. Vou repetir. A crise nos permite viver o ineditismo de Deus, nos permite viver as coisas inéditas que Deus tem para fazer em nós. Versículo 42 e 43 diz assim: todos comeram e ficaram satisfeitos. E mais, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Amados,
quando nós seguimos o plano de treinamento divino. A crise é uma oportunidade para viver coisas inéditas. As crises nas nossas famílias muitas das vezes testam os nossos limites, é verdade. Testam as nossas capacidades, é verdade. Mas nos permitem viver coisas inéditas. Viver o novo de Deus, amados, tem a ver com experimentar novas possibilidades através da ação de Deus. Onde Deus usa cada um de nós e a vida de cada um de nós para podermos viver algo novo. Imagine comigo, se não houvesse essa dificuldade, aqueles homens nunca teriam visto a multiplicação dos pães e dos peixes. A viúva da botija da farinha e do azeite, se ela não tivesse atendido o profeta, ela não teria visto o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Amados, as crises nos permitem ver o inédito de Deus. As crises nos permitem ver o milagre de Deus. Elas são sofridas sim, elas são difíceis sim, elas são adversidades sim, mas elas nos permitem ver o novo de Deus sendo manifesto. Se todo mundo tivesse levado comida, não teria havido a multiplicação. Nós somos os agentes que Deus quer usar na transformação e salvação das nossas famílias. Nós precisamos nos colocar à disposição. Se não houvesse a crise, que aqui é exemplificada pela fome da multidão, os discípulos e o povo não veriam a multiplicação. Parou para pensar nisso? Quantas crises nas nossas casas nos permitem consolidar o nosso relacionamento, o nosso casamento, as nossas famílias? Se não houvesse crise na história da humanidade, na história do povo de Deus, não haveria oportunidade de crescimento. Se no Egito o povo não estivesse sendo oprimido, o povo estaria confortavelmente vivendo como escravo até hoje. Houve uma crise e Deus se manifestou. A crise vem para trazer sobre nós a possibilidade de ineditismo. Eu quero concluir dizendo que crises são oportunidades para viver novos tempos debaixo da graça de Deus, desfrutando da abundância de Deus. Meu irmão, se nesse tempo você tem vivido e experimentado a crise na sua família, na sua vida pessoal, nas suas emoções, não olhe para isso como um ponto de destruição, mas olhe para isso como uma oportunidade de superá-las em Deus. Mas para isso é necessário reconhecer a sua limitação, deixar que a sua fé entre em ação de maneira clara, provar a sua fidelidade e se manter fiel ao Senhor. Manter a sua vida como uma vida que exalte o nome de Deus. E então, experimentar para viver o ineditismo de Deus. Assim as crises são vencidas. Assim as nossas famílias desfrutarão da plena graça de Deus. Por isso, nesse tempo, eu quero orar por você, pela sua família, pela sua vida, pelas crises que estão dentro de você, que muitas das vezes, quando estão dentro de nós, culpamos os outros. Os outros são sempre os culpados. Mas Deus hoje quer chamar você, como chamou a mim quando preparava esse sermão, para olhar para mim e ver que eu dependo da graça, ver que eu preciso me manter fiel, ver que eu preciso manter a minha fé firmada sobre Cristo Jesus, porque sozinho eu não sou capaz, mas em Deus há novas coisas para serem vistas e vividas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, ó Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que as crises, as dificuldades,
Elas nos colocam em situações de estresse. Elas nos colocam, ó Deus, em pontos de tensão. Mas, ó Deus, nós queremos superá-las para que as nossas famílias, para que as nossas vidas sejam vidas que glorifiquem ao Senhor. Vidas que exaltem o Teu nome. Vidas que desfrutem, ó Deus, da Sua novidade, das bênçãos do Senhor. E para isso, ó Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos cada lar, cada família, pedindo que o Senhor nos ajude a avançar, a vencer, a superar as crises que têm se estabelecido, para que o Teu nome, ó Deus, o Teu nome seja exaltado. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda, irmãos, adorar ao Senhor na noite de hoje. Solte a sua voz e adore ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. De glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, não há.
Esse é o nosso Deus. Deus grande, Deus maravilhoso, Deus que faz maravilhas. Então que a sua casa possa ver esse Deus de maravilhas, trazendo bênçãos sobre você. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus e com todas as famílias da nossa igreja nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até domingo.